Oi gente, eu sou a Ana e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Duna, do Frank Herbert. Bom gente, então vamos lá falar de Duna. Esse livro é simplesmente uma das maiores ficções científicas, pelo menos é o que todo mundo que eu acompanho aqui nas redes sociais fala. Isso me fez ter uma certa expectativa sobre esse livro. Mas antes de eu falar a minha opinião, eu quero situar vocês um pouco nesse universo que é bem diferente. A gente conhece o Paul Atreides, que é o nosso protagonista ali, né, que vai estar quase o tempo inteiro no centro da história. E o Paul, ele tá se mudando. Só que ele não tá se mudando de país, ele tá se mudando de planeta. Porque é assim que funciona dentro desse sistema planetário ali. Que o planeta Duna, conhecido como Duna, mas que na realidade seu nome é Arrakis, tá situado. Então, só que eles não estão muito satisfeitos, a família Atreides, porque eles sabem que o imperador mandou eles ali com o intuito de acabar com a família deles. Então já tem toda essa intriga política no começo, que tinha tudo pra eu achar interessante. Mas não foi o resultado final da leitura. E a partir daí a gente vai ver muitas coisas se desenrolarem, a gente vai ver o Paul ascender ali como um grande líder. É aquela narrativa, né, da jornada do herói, e eu entendo que quando o Duna foi lançado, a jornada do herói já não era tão batida quanto hoje, então também tem que levar isso em conta quando eu vou realizar a leitura, né. Então, o Paul, vamos começar falando do Paul. Ele é um personagem que, pra mim, me deixou confusa. Tinha momentos que eu olhava e falava, cara, esse garoto não tem 15 anos, nem aquele na China, não tem como ele ter essa maturidade toda. Entretanto, o autor cria uma justificativa dentro da obra para que o Paul seja tão maduro assim. É claro que em alguns momentos, para mim, essa diferença toda acabou gerando estranhamento. Outro personagem que me chamou muita atenção, principalmente... Não, ela me chama atenção no livro inteiro, não tem como. Que é a Jessica, que é a mãe do Paul, que ela tem um cargo ali como uma espécie de sacerdotisa. Então ela acumula muito conhecimento dentro de uma ordem que só mulheres integram e que elas têm ali uns conhecimentos que poucas pessoas têm acesso. Então a gente vê ela o tempo inteiro se preparando para possíveis ataques, se preparando para possíveis situações. Então eu gosto da forma como essa personagem feminina ela é construída, pautada muito mais às vezes pela racionalidade do que pela emoção. Eu acho que isso é um ponto positivo pro Frank Herbert, porque ele consegue sair ali daquela zona que a gente sabe que, infelizmente, muitos personagens femininos acabam ficando. Pra mim, o ponto alto dessa obra, que inclusive foi o que segurou essa nota, né, em 4 estrelas, é a construção de mundo. O Frank Herbert realmente estava muito inspirado quando ele foi começar a pensar no cenário de Duna. Bom, além do nome, né, que eu diria que é um grande spoiler de qual é mais ou menos o tipo de clima que a gente vai lidar aí nesse planeta, né, que é um clima desértico, a gente tem muitas outras referências a diversos aspectos. Além do bioma, né, desértico, a gente tem também referência, por exemplo, à cultura árabe, porque a gente tem dentro desse planeta um povo ali que tem uma cultura diferente da cultura dessas famílias que integram esse império. Então é um povo que gera ali um certo temor desse imperador e de outros personagens que vão aparecer nessa intriga política. E esse povo que o Frank Herbert colocou o nome desse povo como os Fremen. E eles têm uma característica ali, né, que é fantasiosa, é fictícia, para poder dar uma diferenciação. Mas dá para perceber muito nítido dentro da obra que ele está fazendo uma grande referência aos povos beduínos, porque são povos, né, os Fremen também são povos ali que se deslocam pelo deserto e que têm conhecimento muito grande de como sobreviver nesse bioma que é tão complexo para nós seres humanos. Eu gosto da sacada central do livro, né, que é o que vai fazer toda essa intriga política acontecer, que é uma coisinha ali chamada melange, que nada mais é do que uma espécie de petróleo. Só que pensa em um petróleo que você consegue prolongar, tipo, a quantidade de vida que você tem. É esse tipo de petróleo que eu tô falando. Então, as famílias e o imperador se degladiam para explorar os planetas que têm essa substância. E Duna / Arrakis está cheia dessa substância. Então, a gente vai ter toda essa questão aí. Pontos que eu não gostei tanto desse livro. A gente tem desenvolvimento muito grande nos aspectos de cenários, de coisas que estão ligadas ali àquele planeta, aqueles povos. Entretanto, quando a gente tem que ver as pessoas que integram esses povos, as pessoas que integram essas intrigas ali na ação, fazendo as coisas, a narrativa se torna arrastada.
Inclusive, em determinados momentos, cheguei a me perguntar se tinha um desenvolvimento esse livro. Ou se não era aquele tipo de livro que muita coisa acontece no início para poder dar aquela primeira virada e você se manter no livro. E depois o resto só se desenvolve no final, tipo, nos últimos capítulos. Eu tive um pouco essa impressão com Duna. E considerando que Duna é um livro um pouco robusto, foi meio chata essa impressão. Outra coisa que eu gosto, que são essas referências que eu já comentei com vocês, mas em específico essa questão da cultura do Fremen. Eu achei muito incrível a forma como ele vai construindo camada por camada a ordem, né, das Bene Gesserit, acho que é assim que fala. Desculpa aí a pronúncia, galera, continuamos aí sem saber. E eu gosto da forma como ele constrói isso. A construção de mundo dele é impecável. É uma coisa assim que você olha e você fala, cara, que lindo, que lindo. Entretanto, o desenvolvimento dos personagens deixa a desejar. O Paul é um personagem que eu não consigo sentir emotividade nele. E tudo bem eu não sentir emotividade. O problema de não sentir isso é que eu não consigo também ver o Paul como essa figura carismática que ele vai ser pintado mais pro final do livro, tá? Eu tô tentando não usar muitos termos de Duna. Primeiro porque eles têm uma origem no árabe e eu não sei falar árabe, né? E segundo porque pode ser uma espécie de spoiler se você já viu o filme ou se você já entrou em contato com esse universo de alguma forma. No todo, pra mim, foi uma leitura interessante. Eu acho que como uma pessoa que gosta de ficção científica, que gosta desses universos que são complexos, que são diferentes, foi muito enriquecedor. Porém, olhando para esses aspectos da narrativa, eles me incomodam bastante e eles fizeram a minha leitura ser bem mais arrastada, tá, gente? Então, isso acabou pesando. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu acredito que sim. Que a minha nota foi 4 estrelas, né? 4 de 5. Então, não foi um resultado ruim, assim, né? Pra primeira resenha ali do ano. Não foi 5 estrelas, mas eu acho que é uma leitura que eu indico pra todo mundo que gosta de ficção científica, que gosta desses universos extremamente detalhados. E é basicamente isso. Eu poderia me estender mais falando de Duna. Entretanto, eu acho que eu vou acabar soltando algum spoiler. Então, por enquanto é isso. Eu espero que, se vocês forem ler, vocês gostem do livro. Se vocês já tiverem lido, deixa aqui embaixo também pra gente poder conversar. É sempre muito legal poder compartilhar a leitura com alguém. Se você tem alguma dica ou alguma crítica construtiva, deixa aqui embaixo também, tudo de forma bem educada, tá, gente? E é isso. Até a próxima resenha, até o próximo vídeo. Tchau!